Olá você, eu sou o professor Jeová Canhete, sejam bem-vindos a mais essa aula. Hoje nós falaremos sobre a economia do Brasil colonial, continuando o conteúdo da aula passada, mas agora o nosso olhar se estende sobre a pecuária do Brasil colonial e depois sobre a mineração nesse mesmo período. Na aula anterior nós falamos sobre economia canavieira. Muito bem, nosso assunto hoje é a pecuária do Brasil colonial. Quando você pensa em pecuária nos dias atuais, vem à sua cabeça, vem a você informações que mostram que a pecuária atualmente é uma das principais atividades econômicas da economia brasileira. O Brasil hoje é um dos maiores exportadores de carne bovina do mundo. Na verdade, é o maior exportador de carne bovina do mundo, de proteína animal. Então a pecuária hoje é uma atividade extensiva, direcionada para o mercado internacional. As empresas de abate, os frigoríficos brasileiros, estão entre os maiores do mundo, como o Grupo JIF, dentre outros, Marfrig e outros mais. Pois bem, então esse é o Brasil de hoje, isso é a pecuária de hoje, claro, com uma atividade extensiva que gera bilhões de dólares anualmente, que contribui de forma muito significativa para os saldos positivos da balança comercial brasileira. Perfeito? No Brasil colônia não é nada disso. No Brasil colônia, a pecuária era uma atividade voltada para o mercado interno. Inclusive, sob o ponto de vista econômico, para a coroa portuguesa, é uma atividade marginal. Ela acontece ao mesmo tempo que a atividade canavieira, ela é paralela à atividade canavieira e ela é marginal, sob o ponto de vista econômico. O gado, na verdade, esse gado vacum, do qual hoje nós somos os maiores exportadores do mundo, ele não é originário do Brasil. Ele veio nas caravelas ali das primeiras expedições ali com Martim Afonso de Souza e tal, mas o Brasil então tem na pecuária do período colonial uma atividade que para a coroa, sob o ponto de vista econômico, é uma atividade marginal. É uma atividade periférica. Por quê? Porque ela não rende lucros para a coroa. Na verdade, o que interessa à coroa numa relação com a colônia é o lucro. A coroa vai incentivar atividades que gerem lucro para a coroa. Não é o caso da pecuária, que é voltada para o mercado interno, que tem muito mais importância, por exemplo, geográfica do que econômica. Porque geograficamente, o que acontece com a pecuária do Brasil colonial? Ela acaba por favorecer o processo de interiorização do território. Então atente-se para isso. Ela não é interessante economicamente para a coroa, mas ela é muito interessante geograficamente para a coroa. Na medida em que esse gado vai avançando para o interior do país. Essa é uma atividade que se desenvolve às margens dos grandes rios. Não por acaso o São Francisco já foi, ainda hoje por alguns conhecido como o Rio dos Currais, e ela adentra o território. Qual é a vantagem para a coroa nisso? A vantagem é que esse adentramento, a vantagem é que essa interiorização extrapola os limites do Tratado de Tordesilhas. E faz com que Portugal passe a ter domínio, os luso-brasileiros passem a ter domínio de um território que, pelo tratado, pertence à Espanha. Mas como a Espanha não está vendo nada disso, essa é uma atividade que acontece de forma natural, nessa penetração para o território, acaba sendo importante geograficamente. Professor, não entendi por que geograficamente acaba sendo importante. O que acontece? Em 1750, Portugal vai conseguir, numa arbitragem internacional, derrubar a linha de Tordesilhas, derrubar os limites de Tordesilhas, assinando com a Espanha o chamado Tratado de Madrid. O Tratado de Madrid é o tratado que encerra o de Tordesilhas. E qual foi o argumento, qual foi o artifício jurídico utilizado pelos portugueses para derrubar os limites de Tordesilhas e ampliar os domínios territoriais de Portugal no território brasileiro? Foi um princípio jurídico conhecido como uti possidetis. O que é isso? Uso e posse. A ideia de que dono da terra é aquele que ocupa. Então a pecuária ela foi importante porque ela significou uma penetração.
Ela foi importante porque ela significou, né, a anexação de um território que no tratado pertencia à Espanha, mas como a Espanha nunca reivindicou, dono da terra é aquele que ocupa. Isso foi usado como princípio jurídico, junto com outras atividades, viu, turma? Não apenas a pecuária. Eu poderia destacar aqui algumas outras atividades que também favorecerão esse processo de interiorização, tá? Então, como já dito, a pecuária é uma delas, mas a exploração das drogas do sertão também. O que são as drogas do sertão? São os produtos nativos da floresta amazônica, tá? Produtos que você extrai da floresta amazônica, como guaraná, baunilha, cacau nativo, alguns tipos de pimentas, alguns tipos de palmitos, dentre outras. Isso são castanhas, né? Drogas do sertão. Isso também favoreceu a interiorização, principalmente da região norte do Brasil. Então eu tenho pecuária, que começou no Nordeste, avançou por interior, passou pelo Norte, desceu para o Sudeste, se estabeleceu no Centro-Oeste e ao Sul do país também. Mas eu tenho pecuária, eu tenho drogas do sertão. Uma terceira atividade que também favoreceu essa interiorização foram as missões jesuíticas, tá? As missões jesuíticas que também favorecem o processo de interiorização naquele mecanismo, né, de adentramento, de catequese das comunidades indígenas, principalmente no Sudeste, Centro-Oeste e Sul do Brasil. E por fim, a própria atividade bandeirística, né, ligada à mineração, as expedições, as bandeiras, as entradas também favoreceram o processo de interiorização. Então veja, pecuária, exploração das drogas do sertão, missões jesuíticas e bandeiras são as 4 principais atividades que favorecerão o processo de interiorização. E qual a importância disso? A importância é que dono da terra é aquele que a ocupa. Então nesse processo de interiorização, Portugal vai conseguir, diante de uma arbitragem, eu repito, internacional, derrubar as linhas, os limites impostos pelo Tratado de Tordesilhas. Então essa é a relevância da pecuária no Brasil colonial, tá claro? Não é uma relevância para a coroa, viu, gente? Nosso olhar aqui é o olhar da coroa, não é uma relevância econômica, é uma relevância geográfica, né? Tá claro? Agora, sob o ponto de vista da coroa, é assim. Sob o ponto de vista da colônia, não. Então, preste atenção quando você estiver gabaritando, quando você estiver fazendo uma questão. Entenda qual é o olhar. Sob o olhar da coroa, a atividade pecuarista não tem relevância econômica. Sobre o olhar da colônia, ela é uma das principais atividades econômicas que nós temos no Brasil colonial. Porque é uma atividade de suprimento, porque está voltada para o mercado interno, porque resulta em outras tantas atividades. Quando eu falo nas feiras, quando eu falo no artesanato, quando eu falo no comércio de couro, a chamada couricultura, quando eu falo no comércio de laticínios, enfim, há uma série de atividades que derivam da atividade pecuarista e que movimentam a economia colonial. Tá claro? Então ficamos combinados assim. Atente-se. Quando estiver lendo a questão, veja, é o olhar da coroa? É o olhar da coroa. Então não tem relevância econômica. É o olhar da colônia? É o olhar da colônia. Então é uma das principais atividades econômicas. Tá claro isso? Bom, é uma atividade que se desenvolveu às margens dos grandes rios. Isso também favoreceu processo de interiorização. Aqui em Goiás, por exemplo, é uma atividade crucial. Nós temos rios como o Araguaia, o Tocantins, o Paranaíba, o Rio dos Bois, olha o nome, Rio dos Bois, tudo isso acabou favorecendo aí a penetração do meio-oeste, do centro-oeste brasileiro. Perfeito? Uma última consideração sobre a pecuária do Brasil colonial é que ela não faz uso de mão de obra escrava. É uma das pouquíssimas atividades que nós temos durante o período colonial que vai funcionar com mão de obra livre, por razões óbvias, né? Por razões óbvias. Se você colocar o escravo para cuidar de um gado, uma atividade que é itinerante, não é como hoje, né? O gado hoje ele fica confinado. As áreas de pastagens hoje elas são cercadas. Você tem um lugar fixo. No Brasil colônia não. Essa é uma atividade em deslocamento. Essa é uma atividade itinerante, de maneira que se você colocar
o escravo, ele vai embora, né? Você não tem como controlar isso. Então é uma atividade que não faz uso sistemático. Você pode ter um caso ou outro, né? Numa região ou outra, mas de um modo geral, a título de gabarito, não é uma atividade que faz uso de mão de obra escrava. Combinado? Então, quais os elementos centrais da pecuária do Brasil colonial? É uma atividade voltada para o mercado interno, paralela e marginal à cana-de-açúcar, desenvolveu as margens dos grandes rios, favoreceu o processo de interiorização e resultou internamente para a economia colonial, derivou em tantas outras atividades fundamentais para a movimentação e o suprimento da economia colonial. Tudo bem? Bom, isso pecuária, claro. E a terceira atividade econômica que eu chamo a atenção, que eu destaco para você no Brasil colonial, é a atividade mineradora. Normalmente, olha só, a pecuária do Brasil colonial, ela pouco aparece. Quando aparece, né? O que vai aparecer e que facilita a sua análise em relação à cana-de-açúcar é a atividade mineradora, tá? Então, vamos organizar assim no seu entendimento. Primeira atividade, canavieira, como recurso didático. Segunda atividade, pecuarista. Terceira atividade, mineradora. Perfeito? Muito bem. A mineração. Gente, a busca por metais preciosos no Brasil, ela foi uma constante. Não se esqueçam, né? Foi a perspectiva da descoberta de metais preciosos que trouxe os portugueses para o Brasil. Então, desde a ideia do descobrimento, o que move o cruzar o Atlântico, todo o sacrifício, todo o empenho, todo o custo, todo o risco dessa navegação era a descoberta por metais preciosos, já que Portugal praticava um tipo de mercantilismo que nós já identificamos em outras aulas, chamado de metalista. A crença de que a riqueza de um país estava diretamente relacionada, era diretamente proporcional aos seus estoques de ouro e prata. Então essa era a crença. De maneira que o que move o português a cruzar o Atlântico é essa perspectiva. Mas nós sabemos, quando eles chegaram, esses metais preciosos, do jeito que eles imaginavam, não foi detectado. Por isso, atividade canavieira, pecuarista, tá? Mas agora, o que acontece? Nós estamos aqui por volta, para você se situar, por volta de 1690, final do século 17. Pelo menos ali quase 40 anos depois da expulsão dos holandeses do Nordeste brasileiro. O projeto canavieiro completamente decadente. E após a expulsão dos holandeses e a decadência da atividade canavieira, a situação econômica, não só na colônia, a situação econômica em Portugal se deteriora muito. Por quê? Porque o Brasil era a colônia ultramarina mais lucrativa que Portugal tinha em todo o seu império. E com a expulsão dos holandeses e a decadência da cana-de-açúcar, né, da indústria açucareira, a situação está no vermelho em Portugal. De maneira que a descoberta de metais preciosos é uma necessidade crucial, até por outros fenômenos. Por exemplo, logo no início do século XVIII, nós tivemos o grande terremoto de Lisboa, que praticamente destruiu a cidade. Então implica aí todo o custo de reconstruir Lisboa, de reconstruir Portugal. Então há uma intensificação, não é o início das bandeiras. Eu estou repetindo aqui para você que a busca por metais preciosos foi uma constante. Mas agora, pós-expulsão dos holandeses, pós-decadência da indústria açucareira, com o terremoto, um pouco antes até desse terremoto, há uma intensificação dessas bandeiras. Perfeito? Com o objetivo de encontrar metais preciosos. Tudo bem? Bora, o que é uma bandeira? Gente, bandeiras são expedições que podem ou não ser oficiais, claro, expedições oficiais ou não oficiais, que tinha como propósito maior a prospecção de metais preciosos. Seria um conceito.
Bandeiras são expedições oficiais ou não oficiais que têm como propósito a prospecção de metais preciosos, tá? Você tem no Brasil colonial vários tipos de bandeira. Você tem, por exemplo, as bandeiras oficiais. São as maiores, são as que dispõem de mais recursos, são as que mais numerosas, né? São as bandeiras que nós chamamos de entradas. Tá? As entradas são essas expedições oficiais, normalmente com o envolvimento da coroa, né? Normalmente não só com o consentimento, mas com o envolvimento da coroa. Isso é uma entrada. Você tem as clandestinas, o nome já diz. Uma bandeira clandestina é uma expedição que a coroa não sabe da existência dela, não pactua com ela, não as incentiva, mas elas existem. Então eu, por conta própria, vamos pensar, eu por conta própria resolvo organizar uma expedição para adentrar o território e tentar descobrir metais preciosos, uma espécie aí de garimpo e tal, né? Uma garimpagem. Pois bem, isso é uma bandeira clandestina. Você tem as chamadas bandeiras de preagem, né? Ou apresamento, tanto faz. Essas bandeiras de preagem ou de apresamento, elas se especializaram na escravização indígena. Porque enquanto o bandeirante não descobre metais preciosos, ele desenvolve outras atividades, dentre elas a escravização indígena. Ele escraviza esse índio para vender como força de trabalho nas fazendas, nos engenhos, em outras atividades. Ou até mesmo você tem bandeiras, expedições que são contratadas para capturar escravos foragidos, para destruir quilombos, por exemplo. O quilombo de Palmares, o maior e o mais conhecido quilombo já registrado na história do Brasil, o quilombo de Palmares foi destruído por um bandeirante, tá? Por uma expedição liderada por um bandeirante chamado Domingos Jorge Velho, tá? Então você tem vários tipos de expedições. As entradas, que são oficiais, as clandestinas, que são não oficiais, as bandeiras de preagem ou de apresamento, e o último tipo de bandeira que você pode ter são as monções. Monções são entradas fluviais. São expedições que entram através dos rios. Normalmente essas monções, elas funcionam como bandeiras de suporte. Tipo, uma outra expedição foi adiante e aí você vai com uma monção através dos rios para levar suporte militar, para levar suporte religioso, para levar jesuíta, para catequizar índio, etc. Para dar algum tipo de suporte, para dar algum tipo de suprimento. Isso é uma monção, beleza? Muito bem, foram tantas expedições, né, e essas expedições, antes propriamente aqui desenvolver o outro raciocínio, essas expedições, essas bandeiras, elas nos apresentam na história do Brasil um dos personagens mais emblemáticos, claro que é o bandeirante. Quem é o bandeirante? O bandeirante é uma figura típica da capitania de São Vicente, que hoje você entende como o estado de São Paulo. Então o bandeirante, assim, trocando em miúdos, o bandeirante é o fundador de São Paulo, é o mito fundador de São Paulo, tá claro? Ele é oriundo da capitania de São Vicente. Talvez por isso, né, a historiografia identifica que o fato de ser ele o bandeirante, o fundador, né, de São Paulo, do que hoje nós entendemos como São Paulo, a narrativa histórica sobre o bandeirante, ela é uma narrativa romantizada. Normalmente o bandeirante é apresentado como desbravador, como conquistador. A ideia das bandeiras está ligada a avanço, a ideia da bandeira está ligada a progresso, a ideia da bandeira está ligada a conquista. Então não é incomum, por exemplo, você ver uma questão falando, né, por exemplo, assim, uma questão que eu já vi nesses meus tempos aí já de vestibulares aí, que é associar, por exemplo, a fundação de Brasília como sendo a nova capital, como sendo uma espécie de conduta típica de um bandeirante. Ou seja, né, a conquista do meio-oeste, a interiorização, né, a marcha para o oeste, o desbravamento. Já vi questões, por exemplo, associando a construção da Transamazônica como perspectiva de integração da região amazônica, né, com a imagem do bandeirante,
Claro? Então não é incomum você ver e é verdadeiro. Você tem que gabaritar como verdadeiro. O bandeirante é mesmo, né, um desbravador. Tá? De convir comigo, o cara sai lá de São Paulo, né, no lombo de uma mula, de um jumento, na maioria das vezes em embarcações ou a pé, e vem parar aqui em Goiás. É uma loucura. Então é um desbravador, com certeza. É um conquistador, a ideia de progresso, de avanço, tudo está ligado ao bandeirante. Tudo isso é verdade. O problema é que essa não é a única verdade. Ou a verdade não é só essa. Essa é uma face da verdade. Esse é um lado da moeda. Qual outro lado da moeda? Que muitas vezes, até por ser o mito fundador de São Paulo, até pela romantização por conta disso, né, se omite na narrativa. É que o outro lado da moeda nos apresenta um bandeirante como um capitão do mato, que ele era. Então tá claro, ele era um desbravador, não tenha dúvida, mas ele era também um capitão do mato. O bandeirante, na verdade, ele funciona como uma espécie de mercenário do sertão. Alguém a quem você contrata para serviços os mais diversos. Inclusive serviço de jagunço. Ele funciona numa coisa chamada sertanismo de contrato. Ou seja, o contrato para uma atividade sertaneja, captura de índio, captura de negro, destruição de quilombo, braço armado de uma determinada elite. Então ele funciona como um mercenário, como um capitão do mato, como uma espécie de pirata do sertão. Legal? É o outro lado da moeda. É menos romântico do que o desbravador, o conquistador, mas são as duas faces do bandeirante. Beleza? Muito bem. Bom, foram tantas bandeiras e tantos bandeirantes que o inevitável aconteceu. Por volta de 1694, você tem a descoberta das primeiras reservas auríferas na região das Minas Gerais. Tá? Então descobre-se ouro em Minas Gerais, inaugurando aí sim esse período minerador, que durante muito tempo foi chamado de ciclo minerador, mas hoje não é mais correto falar em ciclo minerador, primeiro porque trata-se de uma atividade e de uma riqueza não renovável, então ela não pode ser cíclica, né? Mas o fato é, a atividade mineradora começa a partir de por volta 1694. Beleza? Muito bem. Quais são as consequências imediatas da descoberta de ouro em Minas Gerais? Para você ordenar os seus estudos e ir colocando aí no seu caderninho. Primeira consequência, o rush, a corrida do ouro. Gente, isso é o que acontece em qualquer região mineradora, em qualquer tempo histórico, quando se descobre uma riqueza desse porte. Pode ser ouro, diamante, esmeralda, prata, o fenômeno vai ser o mesmo. Rush, corrida do ouro. O que é isso? É um grande deslocamento populacional, demográfico, para a região mineradora. Então, a partir do momento que se descobre ouro na região das Minas Gerais, você tem gente que vai vir de todas as regiões do país e fora, inclusive, claro, muitos portugueses virão para o Brasil para explorar essa riqueza. Tá? Então esse é o primeiro fenômeno, é a corrida do ouro. E assim eu repito em qualquer lugar do mundo, em qualquer tempo histórico. Já deve ter ouvido falar do rush californiano, já deve ter ouvido falar do diamante de sangue de Serra Leoa, claro. E o fenômeno é o mesmo. As pessoas chegam porque é uma riqueza em si mesmo, né? Isso mexe com o imaginário. Muito bem, só para você ter uma ideia numérica do que eu estou te falando, antes da descoberta de ouro, a região das Minas Gerais, por volta ali de 1690, 95, ela tinha uma população de aproximadamente 5 mil habitantes. Entre 5 e 6 mil habitantes era a população daquela região. Tá? No auge da mineração, 50 anos depois, 1750, essa população é de 300 mil. Então entenda uma população que saltou de 5 mil para 300 mil em 50 anos. Né? Quer dizer, ela cresceu 60 vezes em 50 anos. Ela foi dobrando, mais do que dobrando quase, de um ano para o outro. Então isso é o fenômeno chamado de rush. Beleza? Agora olha só. A chegada desse contingente, dessa explosão demográfica que nós temos, na mesma região, ao mesmo tempo, buscando a mesma coisa,
não precisa te falar que vai ser uma zona de conflito. Região mineradora é uma região de conflito. Então, no Brasil colonial, nós tivemos vários conflitos envolvendo a região mineradora. Claro que aqui, pelo tempo, por todo o formato, eu vou destacar para você as mais importantes. A primeira delas aconteceu em 1707 até 1710 aproximadamente. É a chamada, pontua aí, Guerra dos Emboabas. O que foi a Guerra dos Emboabas? A Guerra dos Emboabas foi uma guerra entre os bandeirantes paulistas, que descobriram a região mineradora, e os forasteiros, na maioria portugueses, que chegaram para controlar a região. Então, a guerra entre os bandeirantes e os forasteiros, disputando o domínio, o controle da região mineradora. Essa guerra é chamada de Guerra dos Emboabas, porque essa palavra emboaba, ela vem da linguagem indígena, né, do tupi, e significa exótico, forasteiro. É a forma como o bandeirante enxergava o outro, como um indivíduo que não é daquela região, como um forasteiro. Na verdade, emboaba está ligado a um pássaro exótico, com plumagem exótica, enfim. Então é uma adequação do termo indígena para qualificar esse indivíduo, esse forasteiro que está chegando na região. Então nós temos um conflito. Tá? O primeiro conflito da atividade mineradora é chamada Guerra dos Emboabas, guerra entre os bandeirantes paulistas, descobridores dos metais preciosos, e os forasteiros, a maioria deles portugueses, pelo controle da região. Essa guerra durou até 1709, início de 1710, e ela termina de que forma? Depois de quase 3 anos de conflito, os portugueses, os forasteiros, ofereceram uma espécie, digamos assim, de cessar-fogo aos bandeirantes, para abrir um canal de negociação, para tentar resolver essa questão de uma outra forma que não através do conflito. Os bandeirantes aceitaram e baixaram suas armas. Quando eles baixaram suas armas, eles foram massacrados pelos portugueses, no episódio conhecido como o Capão da Traição. Foi assim que terminou a Guerra dos Emboabas, no episódio conhecido como o Capão da Traição, que é o massacre promovido pelos forasteiros, pelos portugueses, em relação aos bandeirantes. Beleza? Então a vitória é dos portugueses, a derrota é dos bandeirantes, que foram massacrados, e essa guerra tem algumas consequências, ela traz algumas consequências. A primeira consequência da Guerra dos Emboabas, claro, é a separação da província de Minas Gerais em relação a São Paulo. O que nós entendemos hoje como Estado de Minas Gerais era de São Paulo, fazia parte da capitania de São Vicente. Então, como uma forma de controle português sobre a estratégica e fundamental região mineradora, Portugal separa a província de Minas em relação à de São Paulo. Essa é uma consequência. Uma segunda consequência foi a interiorização das bandeiras remanescentes. Então, os bandeirantes que conseguiram sobreviver ao episódio do Capão da Traição, eles vão buscar ouro em outras regiões do país. Eles vão interiorizar as bandeiras, que leva à terceira consequência, a descoberta de ouro em Mato Grosso e mais tarde em Goiás. Tá? Então, se os bandeirantes tivessem vencido a Guerra dos Emboabas, eles teriam permanecido em Minas Gerais. E o ouro de Mato Grosso e o ouro de Goiás poderia não ter sido encontrado naquele momento. Poderia ter sido encontrado, quem sabe, depois da independência do Brasil, de maneira que aquele ouro de Minas, de Mato Grosso e de Goiás poderia ter ficado por aqui para financiar o nosso próprio desenvolvimento. Por outro lado, se os bandeirantes não tivessem adentrado esse território na descoberta de ouro em Mato Grosso e Goiás, Mato Grosso e Goiás poderiam não existir enquanto província, pelo menos por muito mais tempo. Talvez nós seríamos, inclusive, índios até hoje. Tá legal? Beleza? São as consequências da Guerra dos Emboabas. Beleza? Então, atividade mineradora, as expedições, as bandeiras, os bandeirantes, o rush e a Guerra dos Emboabas. Muito bem. Uma das coisas que marca a atividade mineradora é o controle português sobre a região. Veja bem, quando se descobre ouro numa região, como é o caso, descobriu-se em Minas Gerais, como é que é o procedimento de exploração desse ouro? Quem tem o monopólio de exploração é a coroa portuguesa, assim como tinha monopólio sobre o pau-brasil.
Inclusive é o mesmo termo, estanco. Mas pela mesma razão do pau-brasil, o rei não vai vir aqui para ir para a beira de um rio, ficar bateando cascalho para encontrar ouro. Porque você sabe, o ouro descoberto no Brasil, majoritariamente, é um ouro que a gente chama de ouro de aluvião. O que é o ouro de aluvião? É o ouro que você encontra no leito dos rios, naquela peneiragem do cascalho do leito dos rios, naqueles bancos de areia que você tem em alguns rios, os chamados regatos, né? Então o ouro é um ouro em pó, em fragmento, é um ouro de aluvião. Então o que o rei de Portugal faz? Concede a exploração desse ouro, né? Transfere essa exploração a particulares. Tá? Então vamos lá, como é que seria o ordenamento disso? Descobriu ouro numa determinada região, Mariana, cidade mineira. Descobriu ouro em Mariana, como é que é feito o procedimento? A coroa faz um loteamento da região. Sabe, quando você vai lançar um loteamento aqui, você faz um loteamento da região. Chama-se datação. É sinônimo de loteamento. E nesse loteamento, o rei sorteia lotes, ou seja, datas, para os mineradores. É claro que tem minerador mais influente, tem minerador que tem mais, digamos, contato com a corte, com a coroa, e ele recebe 2, 3, 4 datas, 2, 3, 4 lotes. Legal? Então faça aí no seu caderninho um esquema de loteamento, quadricula, cada quadradinho desse é uma data, é um lote, e ela é concedida ao minerador, e ele explora aquele lote ali, e ele só pode ficar ali. Então tem o A do lado do B. Se o A explorar a terra do B, dá morte, velho. Da morte, entendeu? Então é aquele espaço ali. Fica a dica para você que ainda não assistiu, né? Assistiu o filme Serra Pelada, você vai ver isso. Os caras se matam por um barranco. Ah, mas esse barranco tá do meu lado. Não, ele tá do meu lado, os caras se matam. Então deixa eu te dizer, descobriu o ouro, faz uma datação, sorteia esses lotes, essas datas, e ali o minerador vai explorar. O ouro encontrado nessa região é do minerador. Tem muita gente que faz essa confusão. Tem gente que acha que esse ouro é da coroa portuguesa. Não é, ela terceirizou. O ouro é do minerador. Pessoal, mas então o que pertence à coroa? A parte tributável desse ouro. Tá claro? Então a jogada que a coroa portuguesa faz é essa. Ela concede a particulares todos os direitos de explorar a região mineradora. De maneira que descobrir o ouro, parte daquele ouro é tributável em favor da coroa. Pessoal, mas isso é vantajoso para Portugal? Não, isso só é vantajoso para Portugal. Por quê? Porque se você tiver algum lucro, o lucro é dividido com a coroa. Se você tiver prejuízo, o prejuízo é exclusivamente do minerador. É a melhor sociedade que você pode ter. Claro, tendo lucro, você divide com a coroa, tendo prejuízo, você arca sozinho. Então, por isso a coroa fez esse mecanismo, tá? E por isso, você tem um grande controle português na região mineradora. A atividade mineradora não foi, preste atenção, não foi a atividade mais lucrativa do Brasil colonial. Nós já falamos em outra aula, a atividade mais lucrativa foi a açucareira, a canavieira. Essa foi a mais lucrativa. Mas a atividade mineradora foi aquela em que a coroa exerceu o maior controle, isso sim. E esse controle português na região mineradora, ele se manifesta de pelo menos duas formas. Primeiro, um controle administrativo, que está bem em cima do que eu estava falando aqui para você. Você fazer um mapeamento da região, você faz o sorteio das datas e você estabelece o controle. Nesse controle administrativo, Portugal monta uma verdadeira máquina administrativa, uma verdadeira estrutura administrativa, é o início da burocracia que você vê no Brasil para o controle da região mineradora. Eu destaco alguns órgãos e alguns personagens, por exemplo, a provedoria. O que é a provedoria? A provedoria é um órgão onde você identifica a figura de um provedor mor. É um órgão responsável por promover o levantamento de quanto ouro foi produzido numa determinada região. É uma espécie, para que você tenha onde se apegar, era uma espécie de Receita Federal da época, tá? Que vai identificar quais foram os valores extraídos, quais são, os valores levantados numa determinada região e quanto desse valor
pertence à coroa. Então é um órgão que tem essa função aí de arrecadação e até de certa forma, né, de controle da produção de uma região mineradora. O provedor é um homem de extrema importância e confiança da coroa portuguesa. Perfeito? Provedoria. Você tem um outro órgão chamado ouvidoria. A ouvidoria é o órgão onde você identifica a figura de um ouvidor, também com o sufixo mor, ouvidor mor, ouvidor maior. É o órgão de aplicação da lei, é o órgão onde a justiça portuguesa se manifesta. A lei que vigora no Brasil colonial são as leis portuguesas, são as leis manuelinas, são severas, inclusive, para crimes de lesa majestade. Tá? Então há uma categoria, há uma tipificação de crimes que são categorizados como crimes de lesa majestade. O nome já diz, crimes que causam lesão ao rei, prejuízo. Quais são esses crimes? Crimes de contrabando, sonegação, evasão, traição, conspiração, inconfidência. Esses crimes são categorizados como crimes de lesa majestade. E para esse tipo de crime, a punição é exemplar. E por punição exemplar, o maior exemplo é o Tiradentes. Claro, enforcamento público seguido de esquartejamento, tá? Então, quem aplica essa lei portuguesa no Brasil é o ouvidor. Veja a importância desse órgão. Então, eu tenho a provedoria, a ouvidoria e tem a capitania dos portos, que existe até hoje. É uma das subseções da Marinha do Brasil. A capitania dos portos, onde você vê a figura de um capitão-mor, ela tem como função a guarda costeira. Você há de convir comigo que tem uma galera que vai entrar no Brasil, tem muita riqueza que vai sair daqui sem pagar imposto. Então, para diminuir essas perdas, a coroa estabelece a chamada capitania dos portos, beleza? E o último órgão, para a gente aqui só dar um parecer geral para você, mas são os mais importantes, é a chamada Intendência das Minas. A Intendência das Minas, onde você verifica a figura de um intendente, é o órgão dos órgãos. Eu falei ele por último, mas ele é o mais importante. Claro, esse intendente é o cara fiel, olhos e ouvidos do rei de Portugal. É o órgão fiscalizador. Então, deixa eu criar uma situação aqui para você entender o que eu estou falando. Você é o minerador. Quem te fiscaliza a sua produção? A provedoria, beleza? E quem fiscaliza a provedoria? A intendência. Tá claro? Então a intendência é o órgão dos órgãos, é o fiscal dos fiscais. Por isso que um intendente é uma espécie de olhos e ouvidos do rei. Quando um intendente chega numa região mineradora, velho, é um Deus nos acuda. Porque ele vai levantar todas as irregularidades, ele vai, obviamente, identificar todos os crimes, todos os malfeitos, e aí, claro, cabeças vão rolar, literalmente nesse caso. Tá legal? Então eu tenho um controle administrativo da coroa portuguesa, provedoria, ouvidoria e capitania dos portos e intendência das minas. Perfeito? Então a atividade mineradora foi aquela em Portugal exerceu o maior controle. E hoje eu vou parar por aqui, por uma questão de tempo, nós falamos do controle administrativo. Na próxima aula eu falo da segunda parte disso, que é o controle tributário e os movimentos que decorrem daí para fechar o circuito minerador, tá? Vamos usar um pouquinho da próxima aula para fechar a mineração. Perfeito? Para não ficar longo demais, para não ficar cansativo demais. Hoje nós falamos da pecuária do Brasil colonial e da mineração no Brasil colonial. Perfeito? Bons estudos para você, agregue aos seus estudos outras formas de aprendizado. Eu te indiquei um filme que é o Serra Pelada, tem séries que também trabalham essa atividade mineradora, né? Que você pode assistir, que vai te ajudar, claro, na compreensão desse conteúdo, beleza? Acompanhe os nossos canais, se inscreva se não tiver inscrito, né? E divulgue aí o nosso conteúdo. Valeu? Um abraço para você. Até a próxima.